Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 13 de setembro de 2019, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio. Mesa de som dele, Antônio Márcio Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E o programa Falando de Vida desta sexta-feira, a gente vai dedicar o tema e o Falando de Vida hoje para tirar dúvidas sobre sarampo, especialmente sobre sarampo. E nós vamos ao tema do dia. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com a doutora Sônia Rachid, ela que é infectologista, que já está em nossos estúdios, para falar tudo sobre sarampo e você também pode tirar as suas dúvidas a partir de agora. Falando de Vida e o tema do dia. O sarampo é uma doença contagiosa que aparece com febre e manchas no corpo, e o tratamento é feito para atenuar estes sintomas. A doença é causada por um vírus chamado morbilívírus e é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países subdesenvolvidos. Vacinas contra sarampo são dadas na infância, e isso fez com que, em 2016, o Brasil tenha recebido da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde divulgado em 4 de setembro de 2019, cerca de 2.753 casos de sarampo foram confirmados de junho a agosto no Brasil. Os registros da doença têm aumentado mais de 18% por semana. Desde agosto, já foram confirmadas 4 mortes por sarampo no país, 1 em Pernambuco e 3 em São Paulo, sendo a capital paulista responsável por quase 99% das ocorrências do surto. Hoje, no Falando de Vida, as dúvidas sobre sarampo. Quem deve se vacinar? Quais os sintomas? Ligue e participe. Muito bem, o programa Falando de Vida hoje vamos falar sobre sarampo. E quem vai nos auxiliar também é o Ivan Carvalho e também da Cruz Vermelha, que está no nosso estúdio. Boa tarde, Ivan. Tudo bem, Ivan? Boa tarde, Dono. Obrigado por estar conosco aqui, tá? Obrigado a você. E para nos auxiliar, né, a médica infectologista, a doutora Sônia Rachid Mahmoud, que já está conosco. Boa tarde, doutora Sônia. Obrigado, viu? Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar. Depois de muito tempo, tá todo mundo querendo saber do sarampo. Era algo que parecia que já estava em almanaques, em gibis, mas voltou. Por que está voltando o sarampo, doutora? Pois assim, a primeira coisa que a gente observa é porque não está havendo uma cobertura vacinal, né? Então, o que está acontecendo? Principalmente as crianças não estão sendo vacinadas adequadamente. E os reforços que também são orientados no caminho, né, da carteirinha de vacinação, a gente vê que existe um relapso, né, em termos de vacinação. Talvez porque os pais mais jovens não viveram o que a gente viveu anos atrás, né? Então, assim, a última grande epidemia foi em 1986. Então, de lá para cá, foi realmente diminuindo e chegou um momento que você realmente não ouvia mais falar em sarampo. Só que as pessoas que pós essa época foram orientadas, foram vacinadas, e os pais de hoje
não viveram isso, né? Então, assim, não vem a importância, não só em relação à vacina do sarampo, que é a tríplice viral, que cobre sarampo, cachumba e rubéola, mas em relação a outras vacinas. E por isso a gente acaba entrando nesses surtos e nessas situações de risco. E a gente não tem como não comparar, porque vai o Doni falar na nossa época de novo, mas se vacinava em escolas, né? Parecia que fazia um mutirão, né? Hoje, essa geração tem que ir ao posto se vacinar. Talvez seja esse viés de dificuldade, doutora? Pode até ser, mas assim, esses multirões realmente são realizados quando se começa a ter casos a mais, que foge daquele parâmetro de que você pode ter tantos e tantos casos. Mas eu acho que falta mesmo a informação da necessidade da vacina. E existe também a internet, é maravilhosa, e os né? pequeninos chegam aí, exatamente, né? Muitas coisas assim, falando mal de vacina, que vacina prejudica, que vacina leva ao autismo. Então são tantos absurdos e as pessoas acreditam mais na internet do que num profissional de saúde ou no governo. Pode ter tudo que for em relação a políticas, né? Mas o Ministério da Saúde, ele foca na vida, né? Na proteção da saúde. Pode ter falhas, mas a partir do momento que tem protocolos, que tem segmentos, tem o calendário vacinal, não tem por que você negligenciar, né? Ivan, também participando com a gente? Então, o que a gente nota, né, doutor Donizete, é que algumas pessoas, não, eu não vou vacinar meu filho, não. Não é só o sarampo, todos vacinam, não, eu não quero vacinar. Como não quer vacinar o filho? Poxa, saúde, né, que pro seu filho você relaxo total, né? Eu acho que isso é um relaxo total. Eu acho que existe também, além desses fake news, existe a preocupação com os efeitos colaterais. Só que assim, se você for dar uma dipirona para o seu filho, e se você não sabe se ele é alérgico, também pode ter um efeito que você não sabe. Então, assim, a gente não tem que pensar nas exceções, naqueles casos. A gente tem que pensar no bem, né, geral. Então, assim, também existe essa preocupação. Doutora, isso. O que é o sarampo? Sarampo é uma doença viral aguda, né? Então ela não cronifica. Você tem, você cura, ou infelizmente você pode vir a óbito por conta de alguma complicação mais grave. É extremamente contagiosa, né? E como é que a gente passa para outras pessoas? Como é que funciona essa transmissão? Eu aqui conversando com você, eu posso te passar pela saliva, pela respiração, pelo tosse, espirro. Então ela é fundamental a transmissão por via respiratória. E a preocupação ela é tão reforçada porque a pessoa que às vezes está com o vírus, ela não sabe, né? Ela não tem sintomas ainda, né? Pode acontecer. O período de incubação é por volta de 10 dias, né? Então, assim, até aparecer a febre, então, você começa já a contaminar, né? Então, assim, você pode não ter nenhum outro sintoma. Começou com febre, você já pode estar contaminando. E a primeira fase é mais ou menos uns 6 dias, que entra aí a febre, a dor no corpo, sintomas de congestão, né? Secreção serosa nasal, conjuntivite. Mais ou menos no 5º para o 6º dia, as famosas manchas esbranquiçadas na mucosa, né, que chama as manchas de Koplik. E a partir do momento que aparecem essas manchas, mais ou menos uns 24 horas já começa o exantema, que é ela é uma doença exantemática, né, que é aqui, por quê? O aparecimento das manchas na pele. Exantemas são manchas? São as manchas avermelhadas. Então, doenças exantemáticas são todas aquelas que levam a essas manchas avermelhadas, né? Principalmente o sarampo e a rubéola. Todo mundo que pegou sarampo vai ter essas manchas avermelhadas? Sim, a princípio sim. Porque essa é a característica que é sarampo. É uma das características junto com
as doenças virais são muito semelhantes, né? Porque a rubéola também dá esse tipo. Mas no sarampo, o exuberante do sarampo são os sintomas respiratórios, né? Que são essa parte da conjuntivite, da secreção nasal. Esses são os primeiros sintomas. Aí quando vem a fase do exantema, que começa sempre crânio caudal, então da cabeça para o corpo, começa atrás da orelha, a face, e depois vai se disseminando, mais ou menos uns 5 dias. E é a fase que mais transmite, dos 2 dias antes até 2 dias depois do aparecimento do exantema, até 5 dias. Então, por isso que as pessoas têm que ficar em casa até desaparecer pelo menos uns 5 dias. E depois tem a fase, então são 3 fases, né? A prodrômica, que é essa catarral, dessa parte respiratória, a exantemática e depois a terceira. Isso sim, pode ser alguns mais, outros meses, que a mancha vai ficando escurecida e ela pode ir descamando assim finamente. A pessoa que está nessa terceira fase aí, ela consegue andar normalmente? Sim, né? sim. A doença, ela assim, a gravidade seria nas complicações, lógico, tem a febre, dor no corpo, mal-estar, ela debilita. Mas assim, saindo da fase do exantema é porque ela já está convalescendo. A complicação, não sei se já pode sim. Complicações seriam as pneumonias, encefalites, otites, então assim, que são complicações que aí você vai ter que entrar com alguma outra medicação. O sarampo em si é vírus, então não tem remédio, o que tem é para os sintomas. Pode ser confundido o começo da pessoa que pegou sarampo com gripe? Ou com resfriado? Pode. Vai depender muito assim do tempo que ela vai procurar. Se ela chegar com febre e um pouco de coriza, aí, mas assim, passando 1, 2 dias, isso vai piorar, ela vai sentir maior fraqueza, vai aparecer mais sintomas da parte de conjuntivite. Aí na verdade, tem que se pensar. Né? A pergunta é justamente sobre isso, doutora Sônia Rachid Mahmoud. Como é que se fecha, então, o diagnóstico para definir a pessoa está com sarampo? Como que se fecha esse diagnóstico? Porque parece que não é tão simples, então, né? Assim, na verdade, apareceu o exantema e você vai vendo quais os sintomas que a pessoa estava tendo antes, você fecha por conta disso, né? E agora é mais fácil para os colegas pensarem, né? Porque a gente está vivendo um momento que tem tido muitos casos, né? Principalmente em São Paulo, né? Eu sei de alguns casos de Jacareí que não é de Jacareí, é que a pessoa trabalha em São Paulo e se contaminou em São Paulo. Ok, então, pergunta aqui da Ana Lúcia, boa pergunta para a doutora Sônia Rachid. Quem já teve quando criança pode ter novamente, doutora? Não. Se é sabidamente confirmado que ela teve, a imunidade aí sim é duradoura, não pode ter. Agora, quem tomou a vacina pode perder a sua imunidade, então você pode se contaminar. Às vezes pode ser até uma forma mais leve, mas você pode se contaminar. Agora, a doença é a imunidade para a vida toda. Olha só. Pois não, Ivan? Mais alguma dúvida aí, Ivan? Não, a Sônia sempre me explica muito bem as coisas e os nossos ouvintes ficam à vontade. Tá, né? Então deixa eu aproveitar aqui, a pergunta dela foi quando criança. Para quem tem 50 anos hoje, talvez não se lembre que teve sarampo. Quem teve as pintas, exantemas, com certeza fez uma festa quando era criança, então deve se lembrar, eu tive sarampo, né, porque eu estava tudo pintado. Exatamente. Né? E também assim, tem muita... esqueci que as pessoas faziam festa? Não é festa, simpatia, né? Tá. As simpatias, né? Então, assim, por exemplo, eu lembro muito bem que a minha mãe fez uma volta nos olhos da gente, eu, minhas irmãs, minha irmã mais velha, a gente teve junto. De tinta? De batom vermelho, que era para não estourar no olho. Então, assim... Funcionou, doutor?
Eu tô bem, graças a Deus. O olho não aconteceu. O olho não aconteceu nada. Não aconteceu nada, né? Tá bom. Mas tem essas coisas assim que muitos podem lembrar dessas coisas, né? Então. Podem não lembrar da doença, mas podem lembrar das simpatias que foram feitas. Ah, tá. Outra pergunta chegando aqui é sobre o sarampo. Eu me lembro quando criança eu tive e a minha mãe confeccionou pijaminha vermelho, colocou papel vermelho na luz, lâmpada, pintava em volta dos olhos de vermelho Exatamente com urucum, isso. tudo naquele tempo. Minha mãe dizia que era muito perigoso e também era perigoso estourar nos olhos. A Enedina Bueno de São João. Você vê, é o que eu falei. A minha mãe só não pôs vermelho, mas fez o batom. Então, eram as simpatias da época. Então, com certeza, justamente porque sabia que existia uma gravidade. Em relação ao olho, eu não entendo muito, mas em relação às encefalites, aos quadros neurológicos, né? Doutora, então por que algumas pessoas têm contato com o vírus e não pega? Mas isso com qualquer doença, né? Isso é uma coisa assim que tem isso é muito de pessoa a pessoa. Você pode entrar em contato, você pode fazer a doença, você pode, vai fazer o exame, a sorologia, você tem o anticorpo dizendo que você já teve esse contato, mas você nunca ficou doente. Uhum. Isso existe, isso é que a gente fala que é uma infecção subclínica. Geralmente essas viroses podem acontecer. Assim como com as hepatites também. Outra pergunta chegando pelo nosso WhatsApp, 974110125, doutora Sônia Rachid Mahmoud, infectologista, hoje falando sobre sarampo, hein? Doutora, quem precisa tomar a vacina? Se tenho minha caderneta de vacinação completa quando criança, devo tomar novamente porque já sou adulta. Então, ela diz que tem a caderneta completa quando criança e adulta agora. A completa, o que ela tem que checar no posto de saúde é se ela tem 2 doses. Então, se ela teve 2 doses da vacina, não importa, pelo menos são as últimas orientações, isso pode até mudar, mas aqui o que está sendo orientado em relação ao Ministério da Saúde é isso. Tem 2 doses, não precisa se preocupar. Orientação, então, vamos falar um pouquinho então da vacina, de 6 meses a 12 meses. Então, assim, o bebezinho já está no seu calendário de vacinação. Ele tem agendado para tomar daqui 1 mês, mas ele tem mais de 6 meses, é orientado aí levar a criança, fazer essa dose extra, vamos dizer assim, e no mês seguinte seguir a sua carteirinha de vacinação. É para tomar tal mês, então tomar de novo. Isso está sendo muito importantíssimo. De 15 a 29 anos, é verificar se tem duas doses da vacina, então também está protegido. Dos 30 aos 59 anos, tem que ter pelo menos 1 dose. Se não consegue provar isso ou não sabe se teve, não tem nenhum familiar que possa orientar, está se indicado fazer uma dose da vacina. E acima de 59 anos é aquilo que a gente estava conversando, que teoricamente já deve ter tido esse contato, já deve ter feito talvez até alguma vacinação em mutirão. Aí não precisa se preocupar. A menos que aconteça um caso e aí a vigilância vai fazer um bloqueio, provavelmente vai vacinar. Assim, é uma coisa importante, as contraindicações, geralmente é vírus vivo atenuado, né? Então, assim, quem está fazendo quimioterapia, quem usa imunossupressor, quem usa corticoide, altas doses, uso prolongado, realmente aí é risco-benefício, então não deve tomar nesse momento. E profissionais da saúde, não importa a idade, profissionais da saúde têm que ter pelo menos 2 doses. Okay. Então, se não tem nada, 1 dose, 30 dias depois, a 2ª dose. Pergunta chegando pelo nosso WhatsApp. Meus filhos tomaram vacina quando pequeno. É preciso vacinar novamente? Um tem 24, o outro tem 20. É o que a gente já falou, tem que ter 2 doses na carteira. Eles estão nessa faixa que tem que ter 2. Então, se eles só têm uma
uma marcação na carteirinha, eles têm que fazer uma segunda dose. O grande detalhe é que a gente só vai saber se teve 2 doses pela carteirinha, né? Pela carteirinha. Não sei se no posto, dependendo da idade, se tem já alguma coisa, né? Informação já informatizado isso. Mas se não tiver, com certeza vai ser pensado como se nunca tomou. Essa pergunta aqui é importante, doutora. Quem teve sarampo na infância e hoje está com 42 anos, está grávida, pode haver alguma complicação? Não. Se teve sarampo na infância, é aquilo que a gente já falou. Uhum. Se ela já teve sarampo, ela tem imunidade já. Se é confirmado que ela teve imunidade. E ela passa essa imunidade para a criança, para o bebê? Todas as doenças que as mães tiveram, elas têm anticorpo, essas doenças de imunidade duradoura. Então, ela vai passar o anticorpo através da placenta, né? Ela vai passar esse anticorpo para o bebê. Aí, dependendo da doença, tem assim, mais ou menos uns 6 meses ainda tem de proteção. Então, mas essa proteção é enquanto tiver sangue da mãe circulando no bebê. A partir do momento que o bebê já vai trocando, né? Cada 3 meses a gente troca as hemácias. Então ele já não vai ter mais sangue vindo pelo cordão umbilical, ele vai ficar suscetível e aí por isso que tem que iniciar a vacinação. Alguns profissionais, doutora Sônia Rachid, estavam preocupados, né? Justamente por conta. As pessoas lembram de uma vacina, mas não lembram da segunda dose. Talvez a guarda que se baixou foi na segunda, né? Provavelmente é isso é isso que acontece na maioria das vezes mesmo. Então, assim, o que precisa é essa lembrança da segunda dose. Aí entra também as outras vacinas, que são também de 3 doses, que você acaba fazendo uma, faz 2, a outra daqui 6 meses, então não fica olhando a carteirinha. Uhum. Não tem como também fazer busca ativa, né? Então, uma responsabilidade de cada um, né? Muito bem, hoje conversando com a doutora Sônia Rachid Mahmoud, ela que é infectologista, médica infectologista, hoje falando sobre sarampo aqui no programa Falando de Vida também. Nós estamos aqui ao lado do Ivan Carvalho, da Cruz Vermelha, e está nos auxiliando também aqui. Vamos ao intervalo, Buim, e já voltamos com muito mais informação. E você pode mandar perguntas aqui pelo nosso WhatsApp e tirar a sua dúvida também sobre sarampo com a doutora Sônia, que está conosco. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com Falando de Vida nesta sexta-feira, hoje com a médica infectologista, a doutora Sônia Rachid Mahmoud, hoje conversando conosco e dando dicas sobre sarampo, especialmente sobre sarampo. Sarampo, então, é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. Por ser um vírus, doutora Sônia, fazendo logicamente uma comparação com o vírus da gripe, que muda, o do sarampo não muda, é sempre o mesmo? Não, pode até ter tido agora, isso não sei te dizer com mais detalhes, mas pode ter variação de cepa, sim, mutação, né? Todos os vírus, eles são meio propensos a terem certas mutações. Então, assim, pode acontecer mutação. Por isso que é importante também vacinar os casos que a gente fala bloqueio, de casos que estão próximos, né? Os componentes de casa, nas escolas, se tem algum caso, é bom fazer o bloqueio, sim. Quem já tomou as 2 doses e também não se lembra, e está na idade naquela ideia, se tomou apenas uma para tomar de novo, tem algum problema? Não tem problema, né? Pode ser feito. Pode ser feito, né?
Tá. Só para fortalecer então a informação, doutora Sônia, as idades para tomar, e tem muita gente aqui acima de 50 anos com dúvida. Eu gostaria que a senhora passasse aquele calendário, por gentileza, que a senhora repetiu no comecinho, por gentileza. Então, voltando, de 6 meses a 1 ano de idade, tem que levar o bebê para vacinar. De 15 a 29 anos, tem que ver se tem 2 doses na carteirinha. Se tem, pode ficar tranquilo. Se não tem, tem que fazer a dose faltante. Porque uma dose talvez tenha já feito na infância. Depois dos 30 aos 59 anos, tem que ter pelo menos uma dose. E acima dos 59 anos está teoricamente liberado. Mas isso não quer dizer que não possa vacinar se houver alguma necessidade. E a gente tem que aguardar também, né, a movimentação aí do Ministério da Saúde, também dos setores de saúde do Estado de São Paulo, porque às vezes tem lugar que está mais propenso, né, e aí fica aquela preocupação também. Sim, né? Sim. É que a gente, a partir do momento que a gente vive um surto em algum lugar próximo, né, e São Paulo é muito próximo, né? São José tem casos, Taubaté, Caçapava, então a gente está vamos dizer assim, no olho do furacão, né? Então, sem dúvida. A gente realmente tem que pensar, e as pessoas têm que procurar o posto, levar suas carteirinhas, tentar atualizar as vacinas, para evitar essa né, tem que sair assim, do medo, olho do furacão, né? exatamente, o pânico. Se de repente aqui a gente começar um surto, aí vai ficar todo mundo correndo e a gente está se falando tanto, né? Já faz vários meses que está se falando tanto de sarampo, isso. Então, assim, você tem que ter o tempo. Então, você está tendo tempo de verificar, você está tendo tempo de colocar a sua carteira de vacinação em ordem. Então, acho que é importante ver isso. A gente não pode ser só curativo, né? A gente tem que pensar no preventivo. E a prevenção, vacina, é o que temos. É vacina? Então vamos vacinar, né? E acabar com esse medo, né? E o medo, que nem o ano passado, em relação à febre amarela. Todo mundo correu para fazer, né? Quando começou. Aí começaram a ter alguns efeitos colaterais, alguma coisa inerentes à vacina. Aí as pessoas pararam de se vacinar. Então, assim, e está voltando, né? O povo, né? Nós somos, assim, muito imediatistas. E a gente não pode ser imediatista. A gente tem que fazer, volto a dizer, o preventivo. Tá falando de sarampo? Então vou ver lá, vamos lá. E é isso. E tem que tirar o medo, né? O medo. Tá, ok, então. Pois não, Ivan? Então, não existe, doutora Sônia, não é a vacina não é eficaz, não é nada disso. O que não estão tomando os cuidados devidos com a segunda dose de vacinação, ou então não estão indo se vacinar, né? Não estão indo se vacinar. Assim, as vacinas não são 100% de proteção. Então, para mim pode fazer 100%, para você pode não fazer. Isso existe também. Né? Por isso que existe essa coisa da segunda dose, para você se tentar... Que é o reforço, né? O reforço, né? Porque as vacinas realmente, assim, a gente não pode garantir que 100 pessoas tomem, as 100 pessoas vão ter imunidade. Mas elas são altamente, 98%, 99%. Então, mas é importante mesmo. E a grande dúvida persiste, doutora Sônia. A Sônia, do Jardim Luiz, está perguntando aqui, o filho dela tomou vacina quando criança, hoje tem 40 anos. E ela, logicamente, fica dura. Tem que tomar de novo? Aí é aquilo que você falou, né? Voltamos se ela não lembra que se ele tomou a vacina ou não, ele tomou. Uma ele tomou, não lembra se teve mais, ele pode fazer um reforço. Tá ok, então. Acho que esse é o grande problema que a gente está vendo na questão. Tomou uma, mas e a segunda? A segunda ninguém lembra, né? A segunda ninguém lembra da segunda. E aí que eu falo, foi a guarda que nós baixamos para voltar esse caso agora. E porque, exatamente por causa disso, que não tinha mais, né? Assim, não se ouvia falar, e a partir do momento agora que se está se falando de novo, por isso que eu falei dos pais jovens que acabam não dando atenção para a vacina, por conta de não ter vivido nenhum momento mais grave, né? Doutora Sônia, aí vem um alerta aqui, a gente sempre fala aqui no Falando de Vida, que quando o médico receita
3 comprimidos, 3 doses, ou 3 gotinhas, é porque são 3 gotinhas, não é 1,5, não são 2, né? Tô melhor, não preciso tomar. Sim. Um grande exemplo, né? Exatamente. Às vezes também é isso, né? Mas já tomei. Não, mas foi orientado a fazer, não sei quantos anos depois, se esqueceu, assim, no momento que olhou lá, viu que não fiz, vamos lá, vamos fazer, porque às vezes a gente esquece mesmo. Mas o que não pode é baixar a guarda, assim como aconteceu. E a gente está falando não só do Brasil, né? Parece que a Europa também, né, doutora? Sim. É uma tendência, é que a gente escuta isso, de não vacinar, né? E isso só causa esse tipo de reação, né? Porque aí um caso que acaba com a globalização, né? O mundo inteiro fica em alerta. E aí vai, o brasileiro é aquela história, né? Ele vai no tranco porque tem que dar susto nele, né? Infelizmente, né? Eu vi um negócio na minha família, doutor. Vacina de gripe. Olha, vamos tomar vacina de gripe. Não, a fulana tem 7, 8 anos, ela não quer tomar vacina. E fica assim mesmo, né? Os pais... que coisa horrível. Isso eu vi na minha família, dona Zé. Não, ela não quer tomar vacina. Como assim ela não quer? A mocinha de 7 anos não quer tomar vacina. Já decide, né? Já tem, infelizmente, né? As crianças hoje em dia estão bem assim, tem atitudes, mas a gente tem que respeitar as atitudes boas, né? Ensinar o que é, porque tem medo da injeção, tudo bem, mas, né? Não tem alternativa. Quando a gente tem alternativa, tem muita gente que não tem medo de bezetacil. Se eu tenho alternativa, que é a penicilina, né? Dolorida, tudo. Mas excelente, eficiente. Se eu tenho alternativa, eu respeito, porque eu quero que a pessoa se trate. Mas se eu não tenho alternativa, eu tenho que fazer. Mesmo, né? Então é a mesma coisa na vacina. A vacina não tem alternativa. Ou você toma ou você fica doente. Claro. Né? E tem um detalhe importante, que muita gente tem sonho de viajar para fora do país, e tem muitos países que pedem, né? Se você tomou, não tomou vacina, né? Na verdade, aí é mais em relação à febre amarela. A febre amarela só? A febre amarela só. Assim, certificado internacional. Sarampo não pede? Sarampo não pede. Então menos mal, né? É só a febre amarela. Mas assim, se a pessoa vai fazer um intercâmbio, então dependendo para onde ela vai, ele tem que ter toda a sua carteirinha atualizada também. Porque isso eu vejo muito no consultório, é isso. Porque eu vou fazer um intercâmbio e eles pediram isso. Aí a gente tem que checar a carteirinha, tudo, e tentar vacinar a tempo também, tudo em cima da hora, né? E tentar vacinar. Tem um prazo, né? Algumas vacinas você pode dar no mesmo dia, outras não. Então, A pergunta chegando aqui, doutora Sônia, a única forma de evitar o sarampo é somente pela vacina? Sim. Não tem nenhum comprimidinho, nada. É vírus. Né? Então, se você se contaminou, seu organismo tem que fazer a defesa. Então, não tem um remédio específico para o sarampo. Então, no caso, doutora, até que nós fizemos a lição de casa, porque pelo que eu percebi, a contaminação é muito fácil. Muito fácil. É muito fácil, né? Via respiratória. Quer dizer, uma pessoa pode passar por umas 5, 6... Esse caso que eu tive, que eu falei que se contaminou em São Paulo, assim, no trabalho. Foram várias pessoas, jovens, né, da faixa etária de 20 anos, que um pegou e passou para os outros. Fechou. Residente em Jacareí, né? Fechou até por um período o local de trabalho. Então, quando acontece isso, o que faz daí, no caso, um setor de trabalho? Faz o bloqueio. Aí sim, mesmo que você já tenha sido vacinado, aí dependendo de quando foi, aí a vigilância vai naquele local, vai ver todo mundo e vai fazer o bloqueio vacinal. Então todo mundo, no caso falei que fechou, que foi o que o rapaz falou. Provavelmente na mesma sala deve ter tido alguns casos, então assim, todo mundo tem que ficar afastado pelo menos uns 10 dias. Aí depois sai correndo atrás de todo mundo que teve contato com outras pessoas. Ou não, é somente no setor de trabalho? Não, aí tem que ver os familiares e o setor do trabalho. Porque é onde ele teve mais contato. Onde ele teve mais contato. Aí vai ser feito o levantamento para ver qual é a extensão desse bloqueio. Se é só
naquele meio, ou se tem que vacinar mais pessoas da redondeza. Eu já vi casos, Ivan e doutora Sônia, que tem locais que eles chegam em condomínio e vacinam todo mundo no condomínio, né? Eu acho que é o melhor, né? Não é o melhor. Aí sim. Isso é norma da vigilância, né? Sim, aí tem que vacinar, assim, aí tem, né, umas regrinhas lá que você tem que seguir e vacinar todos que tiveram o contato ou o contato próximo. Eu não sei se é bom ou ruim, mas pelo que a doutora Sônia nos passou aí, em relação a como a pessoa se comporta com o vírus, a pessoa continua trabalhando, continua tendo atividade normal, né? Continua andando de ônibus, mesmo com o vírus, né, do sarampo, né? Assim, nos primeiros dias, depois que ela começa com sintoma e procura, que tem muitos acham que é uma gripe, então ela pode ficar 4, 5 dias antes de aparecer o exantema e assim, não ficou tão abatida, debilitada, mas a partir do momento que aparece o exantema, pode ficar mais debilitado, aí ela vai... Então, nesse período, ela pode ter entrado em contato realmente com as outras pessoas e se contaminar. Esses exantemas são feridinhas? Não, é mancha. Sabe a alergia? Sim. É como se fosse, assim, lembra um quadro alérgico. Mas eles não viram casquinhas, não? Não, ela pode descamar. Tá. Mas assim, uma descamação fininha. A casquinha é só a catapora. Só a catapora. Que é um exantema diferente, né? Que tem as bolinhas, aquela... A Grande São Paulo hoje passa por um período essa semana cresceu 20%, né? O número de pessoas com sarampo. E a Grande São Paulo, né? A cidade de São Paulo, o ABC muito forte, né? A Grande São Paulo está... os números são uma infestação, né? De sarampo, porque o conjunto de pessoas, é muita gente junto, né? Então o Grande São Paulo está... É surto. Eu não sei se eles já definiram como epidemia, mas a princípio eu acho que é um surto. O surto é quando tem determinados números. Epidemia é quando já pega a população toda. Acho que ainda não está nesse nível. Mas muito próximo, né? Por um crescimento numa semana... Numa semana 20%. Eu tenho uma colega de turma que ela trabalha na vigilância em São Paulo. E ela, né, a gente tem ela coloca que sim, já há alguns meses ela colocando, muito médico jovem com sarampo, isso, que a coisa realmente já estava caminhando já uns 2, 3 meses atrás. Então o que define, doutora, a epidemia? A epidemia é quando praticamente... Cada esquina fugiu do controle. Exatamente. Fugiu do controle, né? O surto, não, quando tem casos numa determinada região, né? Muitos casos, mas está localizada numa determinada região. E a epidemia é quando realmente já se dissemina em todo o local, né? Então, epidemia, eu acredito que não venha a ficar por conta que já tem muitas pessoas vacinadas, né? E se faz esses bloqueios, então assim, as pessoas estão vacinando. A vacina leva mais ou menos uns 10 dias, né? A imunidade, então você tem que vacinar logo, né? Então, se eu aplicar hoje, se eu tomar hoje, 10 dias para virar. Que é a média da vacina, né? 10, 15 dias. A da gripe é 15 dias. Ok. E aí, Ivan? Eu acho que é importante esse trabalho que a gente faz aqui de divulgar, que as pessoas percam realmente o medo. Tem muita gente que tem medo, né, da vacina, mas o custo-benefício, né? O benefício é maravilhoso da saúde, né? O benefício é maravilhoso. Sem dúvida. Então, a Cruz Vermelha tem colocado algumas faixas, não sei se a doutora Sônia viu, hashtag vacinar é preciso, né? Então a gente colocou algumas faixas na cidade para que alerte os pais para que leve seus filhos para vacinar, né? E conversar com toda pessoa que chega lá, que vai, né, buscar alguma medicação, buscar alguma orientação, perguntar. Eu assim... Passarei essa... todo paciente que entra, a gente já faz as perguntas que eu já tenho a minha rotina, e eu pergunto, agora a primeira coisa em relação a isso. Tomou a vacina, viu a carteirinha, pega a sua carteirinha, leva no centro de saúde, verifica. Bacana. Para fechar aqui, doutora, perguntar não ofende, eu vou fazer a pergunta aqui da nossa ouvinte. Diz que é normal alguém dormir ao lado de uma pessoa com varicela e não ter não pegar a varicela, não ter varicela? Como eu falei aquela hora da infecção subclínica. Pode acontecer. Ou a pessoa já tinha tido,
ou ela não se manifestou a doença, mas se for fazer o exame, vai mostrar que ela já teve aquele contato e fez defesa. Isso pode acontecer. Né? Porque, assim, isso é coisa também que, vamos colocar todas as crianças juntas para pegar a catapora. O sarampo tem certo medo, mas a catapora todo mundo, vamos pôr junto. E muitos não têm. Mas se for fazer o exame, provavelmente vai dizer que já teve. Então, não é que é comum, mas pode acontecer. Eu achei que fosse mito essa questão de fazer uma festinha para os cataporenses, né? Não. Mas é verdade mesmo. Eu não lembro das festinhas, mas o que todo paciente que a gente conversa, mas quando eu era pequena, fulano teve, minha mãe fez todo mundo ficar junto, né? Porque assim, já que tem que ter, vamos ter logo, né? Naquela época que nem tinha vacina de catapora, né? Aí já fecha a escolinha, já fecha o bairro, todo mundo. Pronto, e todo mundo fez. Fica todo mundo. Bom, acho que é por aí, né, Ivan? A gente está sempre à disposição aqui. Eu só tenho que agradecer a doutora Sônia Rachid pela sua disponibilidade e correria, mas essa sua disponibilidade de dar a informação, acho que é o maior remédio aqui para o nosso ouvinte. Obrigado, viu? Eu que agradeço e espero que tenha colaborado, que as pessoas tenham ficado um pouquinho mais atentas, né, e perder um pouquinho de medo da vacina. Em nome da Cruz Vermelha Brasileira de Jacareí, quero agradecer a Sônia, que ela está sempre disponível, e dizer para você, foi uma aula, viu, Sônia? Muito obrigado, viu? Que bom que deu para ajudar. Bacana. E para quem não pegou o comecinho do programa, tá? Daqui a pouquinho o nosso programa já estará no YouTube, no Facebook da Rádio Mensagem. São informações valiosíssimas, então você fique atento, acesse o Facebook da Rádio e o YouTube também, com a doutora Sônia Rachid Mahmoud, médica infectologista, que conversou conosco. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Amanhã, programação da nossa Rádio Mensagem, tem Padre Rogério Félix, tem Diocese em Movimento, tem também os Meninos do Panorama e muita informação. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.